processo de separação, gente, é muito difícil, principalmente na ótica da criança, né? Tem mágoa, a gente sabe que tem crises, tem discussões, não é verdade? E aí, como que a gente consegue, ao máximo, proteger os nossos filhos, as nossas crianças? E a importância, né, de respeitar. Por que que a criança agora tem que ir para o pai? Por que que agora a criança tem que ficar com a mãe? Vamos bater um papo sobre esse assunto? Aqui no nosso estúdio eu recebo a psicóloga Luciana Infantini. Obrigada, Lu, pela sua participação. Obrigada. A advogada Camila Dias, que já vai explicar para a gente também, né, sobre essa ordem de busca e apreensão de uma criança, como que isso funciona. E a Bárbara, obrigada, Bárbara, pela sua presença. A Bárbara Queiroz, gente, ela é mãe de 2 filhas. Você também é separada do pai das meninas, né? E vai contar pra gente já como que é na sua casa, tá certo? Mas antes, Camila, explica pra gente como que funciona, né? O que é a busca e apreensão de uma criança, em quais casos pode ser acionada essa medida? Boa tarde. Boa tarde. Esse caso de busca e apreensão, ele é extremo, né? Ele só pode acontecer caso haja um descumprimento de uma ordem judicial. Então, quando a gente faz uma separação, um divórcio, ou também quando não é um caso de divórcio, ou seja, eu tive um relacionamento, tive um filho, mas nem cheguei a me divorciar, não tive nenhum tipo de relação. Mas as questões inerentes à criança, a gente tem um termo. E nesse termo, através de uma sentença de um acordo, está lá limitado. Os dias tais com o pai, os dias tais com a mãe, os horários e tudo. Então, se essa criança está com um genitor que não deveria, ou seja, está lá com o pai, já está no dia da mãe, e ele não o devolve à criança, essa mãe tem o direito de buscar esse filho de uma forma coercitiva, que é esse meio de buscar a busca e apreensão que nós damos o nome. Isso pode acontecer com o pai ou com a mãe. Quem descumprir uma ordem judicial quanto à entrega ou à busca de uma criança ou um adolescente está correndo risco de sofrer, né, de ter essa medida que é a busca e a apreensão. Como que isso ocorre? No caso, né, que a gente citou, não precisou de acontecer a justiça negou o pedido do Alexandre, mas nesse caso o oficial de justiça vai até, porque é o oficial quem faz valer a ordem. Então ele vai até aquele ambiente, a gente entra com um pedido judicial, olha, a criança não foi devolvida, então faça o requerimento que seja buscada através da busca e apreensão. O juiz concede e aí o oficial vai lá para buscar essa criança. Só que ele não vai tirar a criança, porque não é algo contra a criança, é com quem está descumprindo. Quem está descumprindo não é o adolescente ou a criança, é o genitor ou a genitora. Então, vai lá para intimar aquele pai ou aquela mãe para devolver essa criança. Então, chega a casos extremos, onde vai junto com uma viatura policial, se precisar de uma ordem, né, judicial e policial, porque existem pessoas, Roberta, que misturam tanto a parentalidade com a conjugalidade, que vira uma confusão danada, e não devolvem os filhos. Então, como é que você faz para ter seu filho de volta? Eu preciso que meus filhos voltem para mim. Então, se eu pedindo, entrando em contato, ele não devolve, a justiça toma essa medida. Por mais que, é claro, não é como você deixou bem explicado aqui pra gente, não é o oficial de justiça que vai lá à força e toma a criança. Mas só de ver uma pessoa estranha batendo na porta da sua casa para falar assim, olha, tá na hora do seu filho ir para casa da outra pessoa, né? Imagina o que passa na cabecinha dessa criança. Lu, não era para evitar que tudo isso acontecesse, né? Era para pensar o quê? Na saúde mental desse filho, que já acaba sendo prejudicado pela separação, porque é um processo muito doloroso, e ainda vê uma cena dessa. Exatamente, Roberta, como você disse muito bem, a separação já traz ali uma dor muito grande para a criança, porque no fundo, criança quer ver pai e mãe junto, criança não quer que os pais se separem, então ela já tem que se acostumar com essa ideia, né? E ainda com tudo que vem em termos de agressão, né, de descumprimento de acordos. Então, é um processo que dói muito mais na criança. Ela não tem ainda os meios que o adulto tem para lidar com a situação. A criança ainda é frágil, ela precisa de cuidado, ela precisa de proteção. Então, os pais, né, que tem que zelar nesse momento e separar mesmo, como a gente estava falando, a questão da conjugalidade e parentalidade. Quer dizer, eles vão ser parentes para o resto da vida. Acabou a relação conjugal, mas a parentalidade ali, ó, não existe, né? Vai ser filho para o resto da vida e um vai ter que respeitar o espaço do outro, para que essa criança não tenha problemas, né, no futuro. Isso aí, é o que você
e o seu ex prezam pelas crianças? Como é que funciona na sua casa? Isso, lá Fala em casa a gente tem um cuidado de blindar as crianças quanto a esses detalhes. Muito bem colocado aqui por elas a questão de que, e por você também, de que a separação já é muito dolorosa para a criança. Administrar para a gente, às vezes, é difícil, que dirá para a criança. Então, a gente tem um cuidado muito grande de blindar as crianças quanto a isso, né? Delas entenderem que agora é na casa do papai, que agora vai ficar na casa da mamãe, que as férias vão ser divididas, né? E principalmente essa questão principal, o papai e a mamãe não estão mais juntos, mas eles continuam sendo papai e mamãe para sempre. E isso daí que é o mais importante. Então, a gente conseguindo administrar isso, porque os processos de separação tem aquela coisa pessoal nossa que a gente carrega, e tentar blindar os nossos filhos para protegê-los dessa situação que a gente às vezes fica um pouco chateada. Às vezes acontece um prazo de ficar com as crianças, principalmente nas férias, acaba reduzindo, né? E aí a gente fica meio chateado, porque, poxa, não combinou uma semana, vai ser menos um pouquinho agora, mas a gente tentar colocar isso daí da melhor forma possível, não pela outra pessoa, mas principalmente pelos nossos filhos. E como é que você lida com essa questão, por exemplo, quando tem esse descumprimento do prazo, seja na hora de estender ou seja na hora de reduzir também? Poxa, um exemplo, não eram 15 dias, está entregando com 10, né? Acontece, né? E aí a gente tenta conversar, a gente tenta esclarecer, ajustar principalmente, né? Essa questão de entregar com menos tempo por um problema profissional ou com alguma coisa nesse sentido, a gente sempre procura equilibrar isso daí. A gente fica às vezes chateado, porque existe programação, igual existem pessoas que programam férias, programam viagens, né? Isso às vezes atrapalha bastante nesse sentido. Mas que lá em casa, o que a gente procura fazer é administrar para que isso não afete as crianças. A gente vai lá, respira 5 vezes, administra isso daí, depois no telefone, conversa, né? Não está satisfatório, não está confortável, e a gente vai alinhando isso da melhor forma. Doutora Camila, tem situações que a gente sabe que às vezes a criança manifesta a vontade dela, né? Uma hora está com a mãe, está muito legal. Aí não quer ir para a casa do pai, mas quando vai, está muito legal também. E aí depois não quer voltar para outra casa. Nessas horas, o diálogo entre as partes pode resolver ali dessa forma ou não? Tem que cumprir o que manda a lei no pé da letra? Eu costumo dizer o seguinte, até para meus clientes, também para quem é pai e mãe nos acompanha. A gente precisa de uma decisão, de um acordo homologado para a gente ter uma base. Só que quem sabe o melhor para os filhos é o pai e a mãe, não é juiz, advogado, psicólogo, ninguém. Então, suponhamos aqui no caso da colega, né? Que ela divida uma semana nas férias na casa dela, uma semana na casa do pai, né, das filhas. E aí, elas estando lá na casa do pai, as crianças falam, mamãe, a gente quer ficar mais. E ele entra em contato com ela, olha, Bárbara, as meninas querem ficar mais, tudo bem para você? Não precisa seguir o que está no papel, eles são adultos. Mas esse papel precisa limitar, porque normalmente, e infelizmente ainda por maioria, os pais não conseguem decidir isso. Então, existe ali um padrão, né, para ninguém sair descumprindo. Então, pode sim fazer adendos, pode estender ou diminuir, mas de forma consensual. Se for para descumprir, cada um pode tomar sua medida, tanto quem segura quanto quem quer buscar antes. Lu, por que é importante para a criança ela ter esses momentos tanto com o pai quanto com a mãe? A criança está se estruturando, né? Em termos de valores, de desenvolvimento da personalidade, da moralidade dela. E é importante que a criança tenha o contato com ambos, né? Com o genitor feminino e masculino, quer dizer, o pai e a mãe dela. E isso vai fazer parte, né, de toda a formação dela. E é claro, né, muito bem colocado, é muito bom quando esses pais conseguem conversar, apesar, né, e depois da separação, porque a relação vai ser muito mais leve, né? A criança vai conseguir também sentir que ela participa dessa relação, que ela não é impotente, ela vai, né, vai ter um diálogo, isso é muito importante. Mas, infelizmente, a maioria dos términos de relacionamento acontece, né, de forma litigiosa, e aí a gente vê que existe uma má condução com relação aí à criação dessas crianças.
Eu vou ler aqui o comentário do Júnior Souza, que mandou aqui pra gente no nosso Facebook. Ele dá a opinião dele, ele diz, poderia ter chamado um pai para participar desse assunto, porque hoje, infelizmente, né, tem muitas mães que fazem alienação parental. Aí ele até fala, mais uma vez vocês colocando as mulheres para o debate como se o homem fosse vilão. Não, nenhuma hora. A gente falou as partes, viu? E a gente fala tanto na casa do pai quanto na casa da mãe, porque a gente sabe, viu? Inclusive, Júnior, eu te faço o convite, viu? Para você vir no próximo debate, participar aqui com a gente, porque quando a gente liga, a nossa produção liga para o homem nunca pode, a gente liga, agora eu não posso, estou trabalhando, então não quer se expor, não quer falar, fica com medo às vezes, então a gente convida. Agora já a mulher, a mãe, gosta de falar desse assunto e dá a cara a tapa mesmo, porque a gente sabe que essa é uma realidade também no universo feminino e a gente sabe que ela também está presente no universo masculino. Mas aí ele até fez aqui um comentário no final, ele diz que teve que chamar a polícia várias vezes porque a mãe não entregava a filha para ele. E aí, doutora Camila, a gente quer saber o seguinte, num caso como esse, qual é o primeiro passo? Liguei, não atendeu, está fugindo, está recusando minhas ligações, fui lá no local combinado onde pegar as crianças, ninguém apareceu. O que eu devo fazer imediatamente? Essa resposta é principalmente para você, viu, Júnior? Vai, se liga aí. Primeiro, tentar intermediar através de uma outra pessoa, porque por conta da dificuldade de comunicação deles, e às vezes do litígio que eles possuem, né? Uma avó, um tio, quem esteja, né, apto para poder auxiliar. Não conseguiu, caso tenham advogados, né, que estejam cuidando aí, eu acredito que devem ter, também para estar intermediando, né? Normalmente nessas questões, quando as pessoas, os pais agem desse jeito, eles têm uma animosidade muito alta. Então, vou citar os casos dos meus clientes, eu entro em contato com os advogados da outra parte, porque aí a gente tenta tirar sempre a criança desse ambiente. Não conseguiu, aí a gente vai fazer valer a decisão judicial. Então, no caso da Ana Hickman, ele entrou com um pedido que foi negado, né? Então, no caso do nosso telespectador, é pegar essa decisão, que ela tem que existir, levar, nesse caso, a polícia, fazer, olha, eu preciso buscar essa criança, o dia tal, ele deveria estar aqui comigo, minha filha. E aí vai ser conduzido esse policial, essa viatura até o local. Não vai já chegar expondo a criança ao que está acontecendo. A polícia vai até a mãe, no caso aí, né, que ele citou, para que ela devolva. E pode ficar até escondida a viatura, não precisa expor essa confusão, chegar com luzes, fazer uma... o objetivo não é constranger, é só fazer valer aquilo que deveria. Até porque constrange, né? A gente imagina, né? Claro. Como que fica a cabeça da criança, Lu? Com certeza. Com certeza. Imagina a criança, né, tendo espaço ali privado, de carinho, de amor, que está com o genitor, ver a figura da polícia. Ela fica como um bumerangue ali. Fica, né, sendo exatamente um jogo ali, uma peça para os pais, mas a figura da polícia, de alguém estranho ali, isso é muito assustador para a criança, né? Imagina ela ter que entrar num carro, assim, para ser levada. Eu já estive presente, Roberta, em momentos como esse, e eu vi a criança do lado da mãe, que foi a mãe quem buscou, porque precisava viajar e não estava conseguindo buscar os filhos. Ela falou, mamãe, eu só estava brincando com o papai. Por que você fez isso? Porque a criança não tinha noção do que estava acontecendo, né? Aí ela, minha filha, porque nós vamos viajar. Ela, mas por que você não pediu pro papai? E ela sem imaginar que a mãe já tinha feito. Olha a inocência da criança, né? Olha, foi muito triste, né? Então, assim, é lamentável, né, esse tipo de atitude, mas infelizmente... E só respondendo mais uma vez, você usou o exemplo aqui, falando de um pai, porque para não mostrar que a gente está tomando partido, porque foi um caso verídico, foi dessa forma que aconteceu, não é isso? Exatamente. Aí, Bárbara, eu vi seu comentário e eu ia até te perguntar, como que você lida diante das situações em que acontece ali esse conflito por conta de uma data? Você busca blindar suas filhas, né, a respeito dessas informações que não vão acrescentar em nada para elas? Principalmente, a gente sofre, eu acho que a mãe, né, a gente como mãe, a gente sofre muito, porque a vontade que a gente tem é de enlouquecer diante de um planejamento que foi quebrado e algumas vezes até mesmo por uma falta de atenção, uma falta de cuidado, uma falta de olhar o lado do outro. Mas a gente acaba respirando bastante, que eu acho que o que a mãe mais faz na vida é respirar. Eu acho que quando os nossos filhos eles vão crescendo, eu costumo dizer que a Marina e a Júlia, quando tinham 3 anos, 2 anos, isso era maravilhoso de lidar. Hoje, com 6 e 7 anos, existem os questionamentos delas
Existe o questionamento do pai, existe a minha vontade e eu tenho que ficar ali administrando tudo aquilo, mas o foco e o objetivo principal é blindá-las para que quando acontecer, seja da forma mais leve possível. Pode ter acontecido um vulco-vulco, mas ali quando passa para elas a posição, vamos agora para o papai. Ou então, olha só, íamos para o papai, agora não vamos mais. É uma forma mais doce e natural possível, para a gente conseguir neutralizar essas questões. O que não é fácil. E aí as crianças começam a ter a própria percepção, é isso que você está falando, né? A opinião delas. E aí, como que a gente transmite essa informação para os filhos? Que ela falou é muito importante, que esse cuidado, esse carinho e não expor o outro genitor, mesmo que ele esteja errado, porque a gente sabe que isso, né, na hora da raiva pode aparecer. Então esse contato essa calma, é pensar que assim, eu preciso proteger o meu filho. A raiva que você tá do seu ex-marido, da sua ex-esposa, né, isso tem que ser colocado e tratado de uma outra forma, mas a criança não pode participar disso, porque aí, né, a gente vê casos que chegam ao máximo de alienação parental mesmo, né? Que aí a criança sofre muito, muito mais e tem traumas para o resto da vida. Então, a ideia é essa mesmo. Amor, carinho, cuidado, pensar que você é o protetor do seu filho, você é responsável por aquela criança que é inocente, né? Que não sabe o que está acontecendo. Ela não vai conseguir administrar isso na cabeça dela, ao pé da letra, como a gente está vendo. Não né? vai. Então, a idade é aquela dali, a gente tem que fazer de uma forma lúdica, racional, imaginar aquilo dali e falar, minha filha, funciona dessa maneira. E a gente vai lidar com isso daqui assim, ok? Mas eu Existe lembrei, a frustração delas. Tem uma coisa muito importante, Roberta, que a gente tem que pensar, é o seguinte, não é o conteúdo das palavras, mas é o seu estado de espírito, é como você fala. A criança às vezes não entende o que você está falando, mas ela percebe a sua reação. Então você tem que realmente estar tranquilo, estar bem para passar essa serenidade. É mais importante até do que o conteúdo, dependendo da idade. 3, 4 anos ela não entende nada. Então assim, essa serenidade que você falou, esse... Né, estar de bem, olha o papai, né, o seu pai, né? Papai, não é sua mãe, mamãe, sabe? Esse cuidado, esse carinho é muito importante. Ó, a Cleomar Barbosa tem uma pergunta. Ela diz o seguinte, Roberto, eu gostaria de saber se eu, como avó, posso pedir para que meu neto possa ter os dias de ficar aqui em casa, porque a mãe dele não dá notícias do menino pra gente, e nem eu, que sou a avó paterna, e nem a bisavó dele, a qual criou ela, né? Isso? Não vemos ele. Ou seja, a avó quer ter dias com o neto. É possível, Camila? Sim, pode entrar com uma ação, né? Enquanto avó, contra, no caso, a mãe ou quem esteja impedindo, requerendo dias para estar convivendo. A criança, ela tem direito a ter convívio com todo o seu seio familiar, seja materno, seja paterno. Então, independente dos motivos que os pais, né, tenham entre eles, os avós, tios, todos podem requerer essa oportunidade de conviver. É saudável, é importante, né? E fala para essa avó que está aí nos assistindo que ela pode sim, ela e a Bisa, né? Perfeito. E aí, já que a gente está falando desses ajustes, ainda temos aí mais uma quinzena de janeiro, vem o carnaval também. A prioridade para a escolha dessas datas, se vai passar carnaval com a mãe, se vai passar carnaval com o pai, como que funciona? Isso precisa estar, isso é muito importante frisar sempre, precisa estar homologado ou sentenciado na justiça. Não adianta eu me separei do pai do meu filho, não entramos com papel nenhum, fizemos de boca, vai ficar assim, vai ficar assado. A gente não tem o que fazer quando é assim. Não tem como requerer nada à justiça para poder auxiliar. Então, precisa ter esse papel. O primeiro ponto. Segundo, tudo é revezado por uma questão de regra. Então, os feriados são um com o pai, o outro com a mãe, um com o pai, o outro com a mãe. Final de ano, normalmente, anos ímpares com um, anos pares com o outro. O modo vai ser resolvido entre os pais, né? Não havendo essa solução entre eles, o juiz define. As férias também, períodos igualitários, tudo isso. A não ser casos de exceção, né? Pessoas que têm uma profissão que exija uma escala diferente, tudo mais, mas são os mesmos direitos e deveres, pai e mãe. Olha aqui, acabei de receber uma participação masculina do Eugênio Ferreira, inclusive foi um dos pais que a gente tentou contato. O Eugênio é um telespectador muito querido aqui do Fala Espírito Santo. Uma vez ele entrou em contato com a nossa produção e falou que ele tem uma relação muito tranquila com a ex
dele, né, em relação a essa divisão com o filho, e eu vou ler agora o comentário dele. Ele diz: eu vivo isso de forma tranquila com minha ex-mulher, temos acordos, né, mas tratamos sempre o tempo e a divisão de acordo com as necessidades do nosso filhote. Eugênio, inclusive, o Fala Espírito Santo está sempre de portas abertas para receber um paizão, assim como você demonstra ser com o seu filho, viu? E é muito bacana a gente ter esse espaço, ter essa divisão de comentários e mostrar o que é um pai de verdade. E aí, Bárbara, agora para o carnaval, quais são os planejamentos com as pequenas? Carnaval é comigo. Carnaval com você. Mas e se elas escolherem? Quero passar com o papai. Aí a gente entra num processo onde eu vou conversar, vamos fazer assim no carnaval. Não, quero passar com o papai, aí eu passo a bola pro papai. Vamos fazer uma videochamada aqui e ele vai argumentar, vai explicar para ver se ele vai de fato pegá-las ou dividir esse carnaval, caso não tenha viagem. Se tiver viagem, não tem muito para onde correr. Porque a gente, se deixar também, eles vão fazer 2 dias na casa de um, 2 dias na casa do outro. Deixa eu só fazer um adendo aqui que é bacana de falar, porque sempre tem esse questionamento. Criança e adolescente não decidem. E se a gente tem pai e mãe para decidir. Eu ia perguntar qual é o peso da vontade da criança. Eles não decidem, mas eles podem expor suas vontades, né? Ser levado em consideração. Mas estou dizendo eles que são ouvidos, né? Sim, eles podem fazer isso, óbvio. Mas a decisão não cabe a eles, tanto que eles têm responsáveis legais para isso. Então, por mais que elas falem com a mamãe, mamãe, a gente quer estar com o papai, mas a mamãe já programou uma viagem, ou o pai não quer estar no momento dele, se programou, não é obrigado a ficar porque a criança quer. Certo? E também, quando passa de 12 anos, que é onde ela tem uma voz, né? Um poder de expor maior, vamos dizer assim, porque enquanto criancinha elas estão ali no oba-oba, não sabem nem o que é responsabilidade, só querem se divertir. Com 12 anos, a partir dos 12 anos, vamos supor que chegue num dia e fale: mãe, eu não quero ir. E a mãe fala para o pai, né? No caso, você está aqui, né, a Bárbara, uma das filhas dela alcança aí a fase da adolescência e fala assim: mãe, eu não quero ir hoje. E a Bárbara vai e fala com o pai: olha, ela não quer ir hoje. E ele fala: não, quero que venha. Começa aí uma confusão ali familiar. É levar em consideração a decisão da criança, que no caso já é uma adolescente. Você não pode sair obrigando, né, estar no ambiente. Claro, né, vai ter um apoio, vai ter uma conversa sobre o porquê que não quer ir, um apoio psicológico. Mas a partir de 12 anos, a gente consegue relevar mais. Mas enquanto aí na primeira infância, segunda, a gente ainda deixa as crianças fora desse lugar. Tá chovendo comentários aqui, mas eu vou escolher só mais um, viu, gente, por conta do tempo. A Marilza Loureiro diz: e se a própria criança, estando com o pai, não quer ver a mãe? Criança de 11 anos chora e diz que não quer ir. A gente vai voltar agora para o que eu estava falando, né? Minha instrução para clientes é sempre que eles apoiem essa ida. Então, vamos supor, o pai, né? A criança está com o pai, a criança não quer ir com a mãe. O pai conversar, falar que é importante que esteja com a mãe também, que o papai também precisa do momento dele, que assim como o papai tem saudade, a mamãe também tenha. Agora, se há alguma outra questão que a gente não sabe, então não tem como avaliar, que essa criança está agindo dessa forma, emocionalmente falando, né? Psicologicamente, para estar com esse bloqueio, precisa ser visto, precisa ser avaliado, né? Nenhuma criança simplesmente não quer ver por não ver. Então, a gente levanta um alerta para não sair empurrando a criança, sendo que pode estar acontecendo alguma coisa que a gente não sabe. Já aconteceu com as suas? Baterem o pé e falar: não quero ir para casa do papai hoje? Já. E como é que a você Marina fez? mais velha aconteceu isso e de imediato, primeira coisa que acontece nesse tipo de situação, a gente que é mãe, assim, meio besta, a gente assusta, né? Como assim? Até ontem o papai queria ir, agora não quer de jeito nenhum ir. E eu acho que conta muito, apesar da decisão ser nossa, conta muito entender por que você não quer ir, né? Eu faço muita chamada de vídeo onde eu busco o pai. Olha só, papai, o que a gente vai fazer aí? O que vai ser legal? Para tentar entender. Mesmo assim, não quer, já aconteceu. Eu não quero, mamãe. Eu vou para lá e eu fico com muita saudade de você. Dessa vez eu quero ficar aqui. E aí, se eu tiver como a doutora falou, né? Tem como, não existe nenhum compromisso, alguma coisa que vai atrapalhar, a mamãe acolhe. Né? Senão, a gente vai forçando ali um pouquinho de forma que não faça uma agressão à criança para tentar administrar. Gente, a de mãe e pai é administrar 24 horas, porque não tem muito para onde correr mesmo, né? É muito ruim a sensação. Não querer, apesar da gente ter o compromisso, e a gente vai falar: meu Deus, e agora? O que eu vou fazer, né? Então é bem difícil mesmo. Luciano Infantini, para a gente finalizar, como contornar essa situação quando a criança não quer?
acho que já foi bem colocado, é tentar entender o porquê, né? Porque a criança nunca não quer ir gratuitamente. Pode estar acontecendo alguma coisa. Ou pode ser só o apego com a mãe por passar mais tempo e tal. Mas então, essa conversa é importante. E falar também, olha, o papai gosta muito de você, ou a mamãe, né? Que está lá dos lados. É preciso ficar um pouquinho com a mamãe, um pouquinho com o papai, né? Então, para a criança entender que ela é amada pelos dois e que esse vínculo não pode ser rompido, né? Com nenhum dos dois. Acho que é por aí, Perfeito, gente. As nossas crianças sempre em primeiro lugar, nada de usar elas de escudo, viu? Obrigada, Lu. Obrigada, Camila. Obrigada, Bárbara. Boa tarde para vocês, viu?